Olá! Bom, o livro dessa semana tem tudo a ver com esses momentos de ebulição que a gente está passando. Hoje a gente vai falar de uma escritora portuguesa chamada Grada Quilomba e o livro é o Memórias da Plantação. Bom, a Grada Quilomba, ela é artista interdisciplinar, ela é escritora, psicóloga, pesquisadora, enfim, ela é bem maravilhosa mesmo. E essa obra aqui é daquelas obras que a gente tem que chamar de obras necessárias, ainda mais se a gente considerar o momento que a gente está vivendo, né? Ela fez uma tese de doutorado na Alemanha com uma bolsa que ela ganhou. Esse livro aqui, ele é uma adaptação da tese de doutorado dela. Talvez fosse legal aqui a gente explicar o que é uma tese de doutorado, até porque isso faz muito sentido dentro da obra da Grada Quilomba. No mundo que a gente vive hoje, que é um mundo que pede que a gente se especialize cada vez mais nos conhecimentos e nos saberes, a gente tem dentro daquilo que a gente chama academia, que seria então o lugar onde a gente faz uma graduação, uma faculdade. Nesse lugar universitário, a gente tem várias maneiras de se especializar. Depois de você fazer a faculdade, você pode fazer uma especialização, você pode fazer um mestrado, você pode fazer um doutorado. E a tese nada mais é do que você ter uma hipótese sobre determinado assunto, enfim, você acha alguma coisa sobre um determinado assunto e você tenta comprovar com base em argumentos, bibliografia, aquilo que você achava, a sua hipótese. É importante a gente falar isso aqui porque a Grada, na verdade, está entrando num lugar acadêmico para que ela consiga falar com todos os estudiosos. A tese de doutorado, ela não é como um romance, ela não é como um livro de contos, ela não é como uma biografia, ela é um outro gênero textual. E hoje talvez fosse legal explicar o que são os gêneros textuais. Quando a gente escreve textos, a gente tem diferentes maneiras de escrever esses textos e a gente escreve também esses textos para determinadas situações e para determinadas pessoas. Ou seja, as diferentes formas que eu tenho de escrever um texto, considerando para quem ele é escrito, como ele é escrito e em que situação ele é escrito, é o que definem o gênero de um texto. E a verdade é que a gente tem infinitos gêneros textuais. Só para dar alguns exemplos, eu posso falar de receita de bolo, cardápio, um relatório, um resumo, um abaixo-assinado, um manifesto, uma crônica, uma resenha, uma sinopse, uma bula de medicamento, história em quadrinho, um aviso, manual de instruções, uma placa. Aí tem muito. O que acontece? A gente usa cada um desses gêneros textuais, ou seja, cada um desses formatos de texto para situações específicas, para se comunicar com pessoas específicas, para um público específico. Por que é importante então a gente entender que o gênero textual da Grada Quilomba, ele é relevante quando a gente está falando de um texto escrito por uma mulher negra, portuguesa e imigrante, porque no caso ela não estava morando, ela não era da Alemanha, né? Quando a gente pensa que o conhecimento ele é chancelado, ele é autorizado por esses status de títulos, né? A gente vai percebendo que a questão do poder, do conhecimento também está envolvida aí. E o fato de a Grada Quilomba, de estrangeira dentro daquele espaço da universidade alemã, escrever uma tese como essa é, na verdade, um pouco na contramão daquilo que a gente entende como as pessoas que são as detentoras desse conhecimento. O conhecimento que é reconhecido até hoje é aquele que está na mão de uma elite branca. Quando a Grada Quilomba alcança esse status, a gente está falando de uma modificação, né, de uma ruptura com um sistema que sempre vem repetindo esse formato. Mas não é só com isso que a Grada Quilomba rompe. A própria tese dela já é um questionamento do que é realmente válido dentro dessa sociedade, comunidade acadêmica. A Grada decide entrevistar várias mulheres negras que estão morando na Alemanha
para saber quais foram as situações de racismo que elas viveram e a partir dessas entrevistas ela vai criar a tese dela. E ela acredita que as situações cotidianas de racismo elas vão remeter o tempo todo para um trauma que aconteceu muitos anos atrás, quando da colonização dos povos pretos, quando da escravização desse grupo. É como se a cada vez que alguma delas sofresse um ato de racismo, tudo isso voltasse. Ao longo dessa argumentação dessa tese, a gente vai aprendendo um monte de coisa, porque apesar dele ser uma tese e a gente acreditar que ele vai ser escrito de uma maneira muito rebuscada, não é isso que acontece. Inclusive porque ela defende que o conhecimento ele pode ser passado de várias maneiras. Então a escrita da Grada Quilomba ela é muito didática, muito simples. É um livro necessário não só para as pessoas negras lerem, mas principalmente para as pessoas brancas lerem. Você vai aprendendo sobre o que é antirracismo, o que é lugar de fala, o que é racismo estrutural. Enfim, uma leitura muito sintonizada com os últimos acontecimentos, né? E aí me peguei pensando em como a gente às vezes demora demais para chegar e ter acesso a conhecimentos que são tão importantes, haja vista tudo que está acontecendo no nosso mundo hoje. E por isso acho que hoje o nosso momento reflexão é sobre prioridades. O fato é que já passou da hora da gente começar a questionar quais são os conhecimentos que a gente deve ter no espaço escolar que são tidos como prioridade. É na escola que a gente supostamente está formando os nossos cidadãos do futuro. É no espaço escolar o lugar em que a gente está moldando aquilo que a gente acredita por sociedade. E por isso mesmo também não é segredo nenhum de que exista um processo de sucateamento da educação no Brasil. Porque afinal de contas, enquanto a gente sucateia a educação, a gente também está contribuindo para formar cidadãos que são alienados, que não estão instruídos, que não têm acesso a conhecimento. E aí, diante de todas essas dificuldades, quando eu consigo trazer muitos estudantes para a escola e ter a possibilidade e o privilégio, porque passa a ser privilégio na medida em que não é a maioria das pessoas que tem direito, né, embora elas devessem ter, e o privilégio de ter essas pessoas em sala, quando consigo fazer tudo isso com todas essas adversidades, eu tenho que falar para o meu aluno o que é uma oração subordinada, quando na verdade eu devia estar debatendo e não ensinando, mas debatendo com ele por que João Pedro, Ágata, Miguel estão morrendo diariamente por conta do racismo. Isso sim deveria ser prioridade na nossa educação. E eu acho que a gente só está vivenciando o que a gente está vivenciando não só por um processo de sucateamento da educação, mas também porque a gente prioriza muitas vezes aquilo que não é essencial para a formação do cidadão. E veja, eu não estou dizendo aqui que a gente não tem que aprender muitos aspectos de gramática ou linguísticos, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que a gente precisava priorizar outras coisas. E acho que esse momento de pandemia é um momento de questionamento para a gente começar a refletir sobre o que de fato vai fazer diferença na vida desses jovens, desses adolescentes. É bom para a gente começar a se questionar o quanto de conhecimento a gente tem a respeito do outro, o quanto de conhecimento a gente teve sobre empatia, sobre respeito, sobre o que de fato é violento. A gente tem concepções de violência, eu acho que muitas vezes equivocadas. O espaço escolar, ele felizmente não é o único espaço de conhecimento. E quanto mais acesso a gente puder dar a todas as pessoas, para que elas tenham conhecimento, melhor é. E é isso justamente o que a Grada Quilomba defende, né? Que não interessa se eu sou doutora, se eu sou mestre, não interessa qual status acadêmico ou universitário eu tenho,
O que interessa sim é que o meu conhecimento ele venha não de uma forma que vá crescendo, mas de uma forma circular, por outros meios, por outras fontes, por outras pessoas, e que a gente consiga contribuir para uma construção que seja mais humana. É muito esquisito a gente pensar que num país com 54% da população negra, a gente ainda esteja vivenciando o que a gente vive hoje. Então, mais uma vez, por que não aproveitar esse momento de pandemia para a gente começar a questionar essas coisas e ver quais são os conhecimentos que a gente tem que priorizar? Tudo isso para que a gente consiga construir uma sociedade melhor, né? Bom, é isso. Obrigada a você que aguentou assistir até aqui e até o próximo vídeo. Um beijo de luz!